Essas mensagens são muito fortes, Deus lhe usa tremendamente. E quem não gostar, que coma menos. Quem tem glória, dá glória. Quem tem aleluia, dá aleluia. E quem não tem nada, não dá nada para o Deus grandão. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 13. E eu quero ler apenas o versículo de número 13, que diz assim a poderosa palavra de Deus. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfília. Mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Somente esse versículo para nós meditarmos, quando na oportunidade nós cremos que Deus, Ele como Deus tem uma palavra. Esse texto fala a respeito, amados, todo o obreiro, toda mulher de Deus, todo homem de Deus, dentro da obra, tem sua primeira viagem, tem sua primeira, a primeira obra que realiza. Agora, o que me chama a atenção é que não pode ficar na primeira. E quantas vezes você foi enviado para fazer a obra? Eu só fui uma vez e não fui mais. Por que não foi? Deus não quer lhe enviar mais? Negativo. Deus quer lhe enviar a primeira, a segunda, a terceira e continuar lhe enviando para estar fazendo a obra de Deus. Deu para entender, irmãos? Deus quer nos enviar para fazer a obra de Deus em qualquer lugar que Ele quer nos colocar para ministrar a poderosa palavra de Deus. Então, esse texto da Bíblia, a epígrafe fala a respeito da primeira viagem missionária, quando a Bíblia diz que na igreja que estava na Antioquia, havia alguns profetas e também havia doutores. O Espírito Santo, diz a Bíblia, que muda a ênfase de Jerusalém para a cidade da Síria. A palavra também nos revela que, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Niger, e também Lúcio, que era o sirineu, e Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo, e servindo eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Observe comigo que eles estavam orando. Está escrito no capítulo 13, versículo 2, diz que eles estavam orando, eles estavam adorando, estavam falando com Deus. E o Espírito Santo falou, irmão, porque ainda existe lugar. Nos dias de hoje, antigamente o Espírito Santo, as pessoas tinham facilidade e obedeciam com muita facilidade à voz do Espírito Santo. Eles estavam orando e o Espírito Santo, a saber, Barnabé e Simeão, diz a Bíblia que eles estavam servindo eles ao Senhor e jejuando, capítulo 13, versículo 2. Por ele estar jejuando, disse o Espírito Santo, disse-me a Barnabé e a Saulo, aí disse: apartai, é separar. A Barnabé e a Saulo, apartai-me, a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. Irmãos, isso aqui
Eles ouviram a voz do Espírito Santo porque eles viviam orando e jejuando. Tem muita gente querendo ouvir a voz de Deus, mas não faz um jejum, irmão. É verdade, eu ensino a você para que você possa aprender, entender como funcionam as coisas de Deus. Ora, eu quero ouvir a voz de Deus, mas eu não faço um jejum em prol da minha vida. Eu tenho que jejuar. Eu não estou falando aqui de oferecer sacrifício de tolo, não. Eu estou falando aqui porque o jejum, a consagração da vida, faz parte da nossa chamada, faz parte do nosso dia, faz parte da obra de Deus. Meu Deus, mas quanto tempo que você não jejuma? Quer ouvir a voz de Deus de todo jeito? Não funciona não, benção. Não funciona não, tem que jejuar. Tem que jejuar, tem que sacrificar, porque a Bíblia diz que eles estavam jejuando. E quando ele estava assim fazendo isso, jejuando, a palavra nos revela que o Espírito Santo de Deus falou com eles para que eles viessem separar, meu Deus, Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Isso aqui fala de uma ordem também expressa em outras palavras, sabe o quê? Não é uma sugestão. O Senhor faz o chamado, não o homem, irmão. Eita, Deus bom. Aqui foi o Senhor que fez o chamado, não foi o homem, não. Eles tinham que obedecer, eles não tinham como recusar, não. Eles não estavam orando, jejuando. Deus pegou e disse: eu quero que separe Barnabé e Paulo para uma obra que eu tenho chamado. Irmão, se Deus nos chamou para uma obra, irmão, eu ensino direto, não adianta querer insistir. Eu já vi muitas coisas acontecendo dentro de obra. Quando se tira um obreiro do lugar fora do tempo de Deus, isso é tão perigoso. Quando se tira um dirigente de uma igreja fora do tempo de Deus, isso é tão perigoso. O preço vem de uma maneira terrível, tanto para a igreja como também para quem tirou. Isso é coisa séria, meus irmãos. Nós precisamos, meus irmãos, se aproximar de Deus, se encher do Espírito Santo, ter sensibilidade para ouvir a voz do Deus grandão. Meu Deus. Então, esse tempo aqui foi um tempo que verdadeiramente se fazia as escolhas, se separava os obreiros debaixo de jejum e de oração. A Bíblia diz, então, jejuando e orando. A igreja primitiva era uma igreja de oração. E uma vergonha que não se possa dizer mesmo da igreja atual. A igreja primitiva era uma igreja de oração, irmão. E pondo sobre eles as mãos. A Bíblia diz que significava, sabe o que? Quando se colocava as mãos sobre um obreiro, sobre quem foi separado, significa as bênçãos da igreja sobre Paulo e sobre Barnabé, os despediram. A Bíblia diz que representa que, como é conhecida a primeira viagem missionária de Paulo a novos lugares, com um propósito, sabe de quê, irmão? Com um propósito expresso de estabelecer novas obras, novos templos, novo povo, nova igreja. Hoje, se um obreiro é enviado para fazer uma obra missionária, ele recebe muita crítica. Hoje as pessoas colocam a mão, irmão, nas coisas de Deus. As pessoas, em vez de ajudar, as pessoas atrapalham. As pessoas, em vez de apoiar, as pessoas criticam. Aqui, Paulo e Barnabé, eles foram chamados pelos homens, não pelo próprio Deus.
E eles foram enviados e a igreja os despediram. Sobre eles levantaram as mãos, pondo sobre eles as mãos. Sabe o que a igreja estava dizendo? Eu abençoo a viagem, eu abençoo a obra, eu abençoo vocês. Eles foram com a bênção da igreja, eles foram com a bênção daqueles que estavam orando, dos líderes. Hoje, irmão, é uma dificuldade muito grande para se fazer uma obra missionária, é uma luta. É uma guerra muito grande, cada um que quer ir de todo jeito. E quando vai, nada faz, o que causa escândalo. Até quando vamos viver essas coisas que são verdadeiras e que acontecem? Hoje, nós enfrentamos muitas lutas. Antigamente, os homens de Deus, eles enfrentavam batalhas travadas. Mas não era com os próprios da própria casa, não. Da própria casa que eu digo, da própria religião, do próprio povo, não. Mas por que não, pastor? Porque a escolha, ela era feita pelo próprio Deus, e o Espírito Santo de Deus falava com os homens de Deus para que eles separassem. E a igreja estendia as mãos. Está escrito no capítulo de número 13 de Atos, versículo de número 3, diz que quando eles foram para Chipre, a Bíblia diz que jejuando e orando, a igreja primitiva era uma igreja de oração. Na verdade, a igreja de hoje, irmão, eu vou falar, não quero saber não, a igreja de hoje, quando se trata de oração, eu sou daquele tempo, irmão, pastor, isso aí é o seu tempo, meu tempo é outro. Não, irmão, essas coisas não podem morrer, não. Eu sou daquele tempo, irmão, que quando chegava na igreja para cultuar, a igreja estava de joelhos orando. Isso é círculo de oração, isso é um culto de domingo, qualquer culto de doutrina, sabe, de ensinamento, qualquer um culto, oração de mocidade. Eu sou do tempo que quando eu chegava na igreja, a mocidade estava lá de joelho, gritando, clamando, gemendo nos pés do Deus grandão. Eu sou desse tempo, irmão. Eu sou desse tempo, oh, glória a Deus. Eu começo a sentir a presença de Deus, sabe por quê? Porque eu sou desse tempo aí que a igreja andava de joelhos, muitas coisas mudaram. E isso é, queridos, inaceitável. Eu sou do tempo que quando se dizia, hoje vai ter vigília em tal igreja, eu sou do tempo que a mocidade sentia alegria, e a mocidade em massa corria para a vigília à noite, se preparava, chegava aquele grupo de moços, de jovens, para se encher do Espírito Santo, não era para se encher de outra coisa, não. Eu sou desse tempo, meu filho, oh glória, eu sou desse tempo, glória a Deus, que os moços se reuniam para fazer vigília, para buscar a Deus, para se encher da graça. Eu sou desse tempo aí, a minha geração é essa, não é outra não. Oh glória, eu fui criado, meu filho, depois que eu aceitei a Cristo, eu fui criado ao cheiro das águas, oh glória. Sabe por quê, irmão? Para estar enraizado nas coisas de Deus, na obra de Deus. Então eu sou desse tempo. Cadê esse tempo bom que não volta mais? Não volta porque os homens não querem. Quer não. Se perde tempo com tanta coisa. A escolha de um obreiro hoje é uma coisa tão, sabe, pejorativa, irmão. A escolha de um obreiro hoje, ele é escolhido não por aquilo que ele é, por aquilo que ele é diante de Deus. Não, eu falo mesmo, não quero saber não. Ele hoje, os obreiros de hoje, os obreiros de hoje, eles são escolhidos por aquilo que eles têm. Pastor, aliviar nada, é desse jeito. Eles são escolhidos por aquilo que eles têm. Se eles têm um emprego bom, se tem um dízimo gordo, se anda num carrão, a facilidade é muito grande para se tornar um obreiro. Pastor, meu filho, se é. E eu sou dragão, meu filho, para engolir fogo, isso é uma realidade, irmão. E quem é que sofre com isso, pastor? A igreja. A igreja que sofre. A igreja
paga um preço terrível. Irmão, eu falo, quero saber. Quem não gostar que coma menos. Isso aqui é a realidade, meu irmão. Minha querida irmã, isso aqui é a realidade. Quantos e quantos homens vazios em cima de púlpito? Não tem nem para ele, quanto mais para o povo. Eita, pastor, vai devagar aí, devagar nada. Aqui não tem esse negócio de devagar, não. É Bíblia, meu irmão. É palavra, minha querida irmã. Se alimente, se alimente. A Bíblia Sagrada diz, eu provo, capítulo 13, versículo 4 de Atos, diz que assim estes enviados pelo Espírito Santo. Olha aí, ó. Eles foram enviados por quem? Pelo Espírito Santo de Deus. Eu me lembro de um amigo obreiro que tinha um empenho muito grande numa obra. Isso muito acontece. Muito empenhado na obra, um presbítero, homem de Deus, a mulher dele também, a mulher de Deus, a mulher dele, sabe, pisava nas brasas e cuspia fogo. Pensa numa mulher cheia do Espírito Santo. E é verdade, eu tiro o chapéu, como diz o ditado, né? Tanto para ele como para ela, ainda hoje, tão bem, tão na bênção. Mas foi um casal que um dia, um pastor, presidente, que eu não vou dizer o nome, prometeu que ia enviar eles para uma obra missionária. Isso muito acontece. Por isso que nós temos que estar já preparados por conta dessas coisas, irmão. Sabe, o obreiro se alegrou, a igreja se alegrou, foi aquela festa toda, quando o cabeça disse, Deus revelou fulano e fulana, já conversei com eles e quem vai ser enviado para tal lugar vai ser eles, para fazer uma obra missionária, porque é isso que Deus quer, e aquela coisa toda, a igreja se alegrou, irmão. Como não se fala num dia e envia no outro, né? Nunca é assim. Fala um dia e marca uma data X, tal, para enviar. Então, antes da data X chegar, em uma outra reunião, meus irmãos, Deus falou ao meu coração. Olha, que confusão de Satanás. Deus falou ao meu coração, irmãos. Escute, viu? Vou lhe mostrar na Bíblia. Isso aqui está dentro da Bíblia. Eu vou mostrar para você o que acontece aí. Isso é coisa muito séria. Meus irmãos, estava orando a Deus. E Deus mudou o quadro. Quem vai ser enviado para tal missão não é mais o casal fulano. Isso já tem conversado com o casal fulano, né? Já tem maltratado lá e eles têm que estar ali para ouvir aquilo. Se não for, pronto. Aí é que complica a vida do casal. Já conversei com eles, se eles entenderem, ele tem que entender na lei do apulso, ou entende ou pior, irmão. Ou é colocado para fora da igreja. Já conversei com eles entenderam aí, mas infelizmente quem vai ser enviado não vai ser eles mais não. Aí quem é que vai ser enviado agora? Aí quando apresenta, família. É muita coisa, minha gente. Não se assuste, não. É coisas que acontecem dentro das igrejas. E o podre da igreja tem que mostrar mesmo. Porque tem coisa podre dentro de igreja. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Claro que tem. Claro que tem. Mas a Bíblia diz no capítulo 13, versículo 4, que estes foram enviados pelo Espírito Santo. O Espírito Santo apresenta o Espírito não apenas chamando-os, mas também enviando-os por causa da cruz. O Espírito Santo agora tem muito mais liberdade para operar em nossas vidas. O Espírito Santo, ele tem liberdade para operar nas nossas vidas. Você que está aí, minha amada, deixa o Espírito Santo operar na tua vida. Deixa o Espírito Santo te envolver. Deixa o Espírito Santo te dominar. Deixa o Espírito Santo de Deus te usar de uma maneira poderosa. Glória a Deus. A Bíblia Sagrada diz, irmão, que eles foram enviados, está escrito capítulo 13 de Atos, versículo 4. Assim estes foram
estes enviados pelo Espírito Santo, desceram a Cilícia e dali navegaram para Chipre. Representavam a viagem, a Bíblia diz que aproximadamente, olha aí, aproximadamente diz que essa viagem, a primeira viagem missionária, que foi para Chipre, aproximadamente, digo sem sombra de dúvida, aproximadamente 150 quilômetros da onde ele estava para onde eles estavam indo. Não, 150 quilômetros só, pastor? Sim, mas era uma viagem missionária que tinha suas dificuldades para chegar aonde era para eles ir, aonde eles estavam sendo enviados. Com qual intenção? De abrir obra, de ganhar vidas, de ver o nome do Senhor sendo glorificado lá também. Diz que também Chipre era o lar da infância de Barnabé. Barnabé, ele era de Chipre. A Bíblia diz, onde sem dúvida ainda tinha muitos amigos, irmãos. Oh, glória! Barnabé ainda tinha muitos amigos lá. Diz a Bíblia que, chegando a Salamina, diz que uma das principais cidades da ilha de Chipre, Salamina, diz que anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Ao chegar em uma cidade, diz a Bíblia que Paulo, é forte aqui, ó, diz a Bíblia que Paulo normalmente, ele ia primeiro à sinagoga e misturava, ia primeiro ao judeu e depois ao gentio. Meu Deus! Ele tinha também João como um cooperador da obra, irmão. Fala que João Marcos, que escreveu um dos 4 evangelhos, o que leva o seu nome, ele era ajudante deles. É muito forte, não é, irmão? Eles eram ajudante dele. E havendo atravessado a ilha até Pafos, a capital de Chipre, oh glória, diz que acharam um judeu mágico, falso profeta chamado, como é o nome dele, rapaz? Bar Jesus. Acharam um judeu, ele era judeu, mágico, um mágico falso profeta, ele era mágico e falso profeta. É a Bíblia que diz, está escrito onde, pastor? Capítulo 13, versículo 6 de Atos dos Apóstolos, diz que eles acharam um judeu mágico, falso profeta chamado Bar Jesus. Esse homem diz que ele afirmava ser de Deus, mas na realidade ele era de Satanás, irmão. Eita, Deus tremendo. Tem muita gente, eita, tem muita gente dizendo ser de Deus, mas é do próprio Satanás, irmão. E Bar Jesus era um. Ele afirmava, ele dizia, não, eu sou de Deus. Quando não, quando ele era do próprio, ele era de Satanás. É a Bíblia que diz, não sou eu não. Capítulo 13, versículo 6, diz que ele afirmava, Bar Jesus, ele era mágico e falso profeta, meu Deus, e ele afirmava ser de Deus, mas ele era de Satanás. É a Bíblia que diz, a Bíblia diz que o qual estava com um precursor, o Sérgio Paulo, homem prudente, ele tinha esse feiticeiro, que era Bar Jesus, ele tinha esse feiticeiro, e com ele sendo um pagão, ele não sabia diferenciar entre a feitiçaria e o que era legitimamente de Deus, sabe? Ele não sabia. Ele estava com ele, esse precursor Sérgio Paulo, homem prudente, mas ele não sabia discernir, identificar o que era de Deus e o que não era. E ele vivia com Bar Jesus, o mágico, o falso profeta. Diz a história que este, chamando a si a Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. As notícias da chegada desses homens devia
circular por toda parte que isso é normal. Quando se chega um missionário, um pastor, um obreiro em uma certa cidade, em um estado, um determinado lugar, um país, a notícia muito se espalha. Ainda hoje não é diferente não, né, irmão? Isso muito acontece. Se espalha que o homem de Deus, que a mulher de Deus, que o profeta de Deus está no lugar. Isso é uma coisa agradável, normal. Então, diz a Bíblia que este, chamando a si Barnabé e Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. E as notícias da chegada desses homens haviam circulado por toda parte. Mas a Bíblia diz que resistia ali Elimas. Elimas resistia, ele era um encantador, que assim que se interpreta o seu nome, Elimas. Ele viu uma ameaça de Paulo e Barnabé. Paulo e Barnabé chegou para fazer a obra, irmão. Mas Elimas, ele já entendeu que Paulo e Barnabé eram uma ameaça para ele. Ele entendeu que os dois eram ameaça para ele. E a Bíblia diz que eles, entendendo que Paulo e Barnabé era uma ameaça para ele, procurando apartar, a fé o precursou, que quer dizer que o governador estava começando a crer nas mensagens de Jesus Cristo, como apresentada por Paulo e Barnabé. Elimas, ele disse, o governador, ele tá começando a acreditar. Ele está começando a acreditar na palavra que esse Paulo e esse Barnabé estão transmitindo. Apresenta aqui a mudança de nomes. Desse ponto em diante, ele será citado como Paulo. Paulo, equivalente, a Bíblia diz que era equivalente romano do hebraico, era Saulo, e ele era cheio do Espírito Santo. Ele já estava cheio do Espírito Santo. Deus, quando envia, ele envia de uma maneira, ele envia completo, né? Ele envia cheio do Espírito Santo. E sabe o que Paulo disse para ele? Todavia, Saulo, que também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, Paulo fixou os olhos nele. Meu Deus do céu. Paulo fixou os olhos nele. Sabe o que foi que Paulo disse para ele? Disse, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Olha o que Paulo disse para ele. Para Paulo dizer isso a ele, irmão, Paulo estava cheio do Espírito Santo, e a Bíblia diz, capítulo 13, versículo dele, número 9, diz que Paulo, ele estava cheio do Espírito Santo, fixou os olhos nele e disse, filho do diabo, cheio de todo engano. Tem ou não tem, irmão? Irmão, quando se deparar com um filho do diabo cheio de engano, tenha cuidado. Filho do diabo, cheio de todo engano, toda malícia, inimigo de toda justiça. Isso aqui, sabe por que Paulo falou isso? Eu vou provar para você onde está escrito. Paulo falou isso aqui porque Paulo, irmão, ele tinha o dom. Era dom de discernimento de espírito, conforme está escrito no capítulo 12 de 1 Coríntios capítulo 12, versículo 10. Ele disse assim, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Paulo teve a ousadia. Por quê? Porque ele tinha certeza que o Espírito Santo de Deus, como ele tinha o dom de discernir os espíritos, ele disse para ele, filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Sabe o que Paulo estava dizendo? Eu te conheço, rapaz. O Senhor está me mostrando quem tu és. Tu és um filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. A Bíblia diz que Paulo diz, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor. Isso revela claramente
que esse feiticeiro que afirmava ser de Deus não era de Deus, e sim do próprio Satanás, irmão. Nós temos que ter cuidado. Tem muita gente, meu Deus, tem muita gente se dizendo que é de Deus, mas não é. Ela é eriguiodo, eterigiofá. E o Senhor manda tu abrir os teus olhos. Tem muita gente se dizendo ser de Deus, mas não é. Tem muita gente que parece que é de Deus, mas não é. Tem muita gente que parece que está cheio de Deus, mas não está. Tem muita gente que parece que serve a Deus, mas não serve. Tem muita gente que parece que obedece a Deus, mas não obedece. Tem muita gente que parece que é compromissado com Deus, mas não é. Eita Deus, me ajuda, Jesus. O caldo hoje é grosso, irmão. Hoje é mocotó, viu? Mocotózinho, coma, se alegre, entenda as coisas de Deus, como funciona, porque e foi o que Paulo e Barnabé se deparou. Paulo e Barnabé se deparou com pessoas, ou com pessoas, né? Que Paulo teve a ousadia pelo Espírito Santo de Deus revelado a ele de dizer: filho do diabo, cheio de todo engano e de toda malícia, inimigo de toda justiça. Para irmão, essas palavras é muito dura, mas ele disse com total convicção e tinha autoridade de Deus para dizer isso. Eis que, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego e sem ver o sol por algum tempo. Olha o que Paulo disse a ele, irmão. Paulo disse a ele, ele disse, está escrito capítulo 13, versículo 11, eis aí, eita glória, eis aí, pois agora, contra ti a mão do Senhor. É a Bíblia que diz. E Paulo disse, ficarás cego e sem ver por algum tempo. A indicação que haveria a oportunidade para o arrependimento, em outras palavras, sabe o que era, irmão? Era um castigo, podemos dizer o quê? Um castigo terapêutico. Era um castigo terapêutico. E no mesmo instante, a escuridão, as trevas caíram sobre ele. Paulo, usado pelo Espírito Santo para ensinar esse homem que sua mensagem era trevas, ajudando ao redor, procurava quem o guiasse pela mão. Observe que Paulo disse, eis aí, pois agora contra ti a mão do Senhor. Irmãos, triste é quem se encontra com a mão do Senhor. Aqui a mão do Senhor sobre ele. Ele disse, eis aí agora contra ti a mão do Senhor, ficarás cego. No mesmo instante ele ficou. Paulo procurou alguém que guiasse aquele homem. Sabe, indica que ele não tinha seguidores, devido ao fato que ele foi mostrado como realmente era um impostor, sabe? Ele, então, o precursor, vendo o que havia acontecido, creu, e a Bíblia diz que ele acreditou, aceitou a Jesus Cristo como seu Salvador, maravilhado na doutrina do Senhor. Diz que essa doutrina não era apenas retórica, mas também acompanhada de poder, irmão. Glória a Deus. Paulo estava cheio do poder e da ousadia de Deus.
Você que está aí, minha amada, você que está aí, meu querido, se você tem uma chamada de Deus, uma chamada missionária, se Deus te chamou para fazer a obra, não te cales, não te senta, não te acovarda, não recua, não tenha medo, não desanime, levante, vá para cima, faça o que Deus manda, pregue a palavra, ensine a palavra, seja usada, seja usado. Muitas pessoas, meus amados, querem as bênçãos de Deus, mas não querem pagar preço pelas vidas. Oh, glória a Deus. Eu estou falando de chamada missionária. Tem gente chorando, tem gente que tem chamada, mas não tem apoio. Eita, calarigiol, deleriguiminchou, chapa, calada, cama. Tem gente que tem chamada, mas não tem um apoio, não tem quem apoie, não tem quem diga, vai que eu te ajudo, não tem quem diga, vai que eu vou te dar um apoio daqui, tá precisando de quê? Tem gente que tem chamada, mas não tem um apoio da liderança, não tem um apoio da igreja, e por isso vai morrendo aos poucos espiritualmente. E o Senhor está dizendo, te enche do meu espírito, te alegra, eu tenho um negócio contigo, eu tenho uma obra para realizar através da tua vida, e ninguém vai conseguir impedir. Você que está aí, que Deus tem uma chamada com você, tenha certeza, acredite na chamada, e Deus vai lhe abençoar grandemente. Glória a Deus, glória a Deus. Paulo enfrentou alguns obstáculos, irmão. Esse Bar Jesus, ele era um mágico e falso profeta, mas Deus mostrou que era na vida de Paulo, como também mostrou que era na vida de Barnabé. Então, meus amados, eu não sei que obstáculo é esse que você tem encontrado no meio do caminho. Paulo e Barnabé encontrou, irmão. Os profetas de Deus, eles encontraram um obstáculo. Obstáculo nós encontramos, meu Deus, para fazer a obra de Deus. Qual é o obstáculo que está na tua frente? Glória a Jesus. O obstáculo é grande, o obstáculo faz tempo que está na tua frente. O obstáculo não está deixando você passar. Tenha certeza que Deus vai te ajudar nesta peleja. Tenha certeza que o Senhor, Ele vai guerrear por você, Ele vai entrar por você. O Senhor é Deus que tira obstáculo do caminho para que você possa passar. O Senhor é aquele que opera milagres e maravilhas. O Senhor é aquele que entra aonde você não pode entrar. Obstáculo é obstrução, meu Deus. Você que está encontrando obstáculo, obstáculo é barreira, sabe, irmão? E você está sem saber o que fazer. Obstáculo, irmão, é algo que atrapalha o movimento, atrapalha a caminhada, sabe? Obstáculo é algo que atrapalha também o movimento, atrapalha a progressão, sabe? Obstáculo é algo que atrapalha algo que você está querendo fazer. E o Senhor manda te dizer no dia de hoje que a respeito dos obstáculos, que ó, lá vem um tema, a respeito do obstáculo, o Senhor está dizendo para você que está resolvendo, meu Deus do céu. A respeito do obstáculo, Ele manda dizer para você que Ele está resolvendo, que Ele está tomando providência. Meu Deus, olha o tema desceu. Você crê nessa palavra? Alegre o seu coração, se encha do Espírito Santo de Deus. Acredite, meu Deus. Glória a Jesus. Glória ao Rei dos Reis. Paulo enfrentou obstáculo. Barnabé também. Meu Deus.
Mas Deus abençoou a vida deles. Eita glória! O tema é forte, viu, irmão? É verdade, glória. O tema é forte, creia tão somente. Eita Jesus, já vou falar esse tema forte aqui que está aqui ardendo. Eu já anotei aqui para não esquecer. Então, eles enfrentaram obstáculos, mas Deus deu vitória. Diz a Bíblia Sagrada que, observe, Deus, através da vida de Paulo e Barnabé, salvou quem? O precursor. Ele vendo, a Bíblia diz no capítulo 13, versículo 13, que então o precursor, vendo o que havia acontecido, creu. Olha, irmão, é muito tremendo, né? Ele creu, maravilhado na doutrina do Senhor. Ele creu, irmão. Ele aceitou Jesus Cristo. Observe a forma que Deus já começou a trabalhar, no sinal de Deus, salvando a vida do precursor. A Bíblia Sagrada diz que, partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfília e apresenta-os voltando da ilha de Chipre para o continente, mas João, apartando deles, voltou para Jerusalém. Aí segue a vida de Paulo, mas o foco da mensagem aqui é que esse Bar Jesus, ele estava querendo colocar obstáculo, mas aí ele não conseguiu se dar bem. Ele estava querendo confundir, ele demonstrava que era de Deus, mas ele não era. Ele demonstrava ser profeta, mas era um profeta falso e não era verdadeiro. Escuta, irmão, aonde a verdade chega, o que é falso tem que cair por terra, tem que ser revelado. Sabe o que Deus manda dizer para você? Que Ele sabe que você tem enfrentado obstáculos e obstáculos têm sido colocados em tua frente para tu não crescer, para tu não desenvolver a tua chamada e o teu ministério. Mas o Senhor manda dizer o tema da mensagem para você hoje. O Senhor manda dizer que a providência está chegando. É pra calar da cama, e creia tão somente. Alegre o seu coração, levante sua cabeça. O Senhor manda dizer para você saber que Ele é Deus na sua vida. Aguarde que você vai agradecer e vai dizer: Deus disse para mim naquele dia que a providência estava chegando e chegou, e eu estou de posse de vitória. Deus fez. Meu Deus, vai sentindo a presença de Deus aonde quer que você esteja. Tenha convicção, meu Deus, que o obstáculo não vai mais existir, que o obstáculo não vai continuar, meu Deus, que o obstáculo não vai te atrapalhar. Quem é o obstáculo da tua vida? Meu Deus, oh, que palavra boa. Eu já estou satisfeito, meu Deus grandão, meu tanque por aqui já encheu. A providência está chegando. Tá, pastor? Tá. Eita glória, meu Deus. Bar Jesus, a Bíblia diz que ele era um judeu mágico, falso profeta, chamado Bar Jesus. Está escrito capítulo 13 de Atos, versículo 6. Diz que ele era um mágico, judeu, mágico e falso profeta, querendo colocar obstáculo na vida de Paulo e de Barnabé. Ele não tinha sido enviado pelo homem, não, irmão. Quando se é enviado pelos homens, aí realmente esses Bar Jesus, esses mágicos e falsos profetas, é o que mais tem dentro de igreja. Eita, pastor. Pastor, para aí, aliviar nada, é lapada, é isso mesmo, tem mesmo. Tem um bocado de Bar Jesus. O diabo fica perturbado comigo, sabia? Mas eu não fecho a boca não, irmão. Enquanto eu estiver aqui, eu vou pregar a palavra aqui. Enquanto eu tiver fôlego, eu prego a palavra em outro lugar, em qualquer lugar. Não é? Eu prego para dormir e acordo para pregar. Eu prego todo dia. E eu tenho que pregar. E só Jesus é quem pode fechar minha boca, irmão. E eu tenho que falar o que Ele manda. Enquanto eu estou com a Bíblia aberta, irmão, e o Senhor está me mandando falar, eu falo tudo. Eu tenho que falar.
A igreja está cheia de mágico e de falso profeta. Eita, Jesus, é nada, pastor. É não o quê? Cuidado, meu filho, para não encontrar um mágico. Um bocado de mágico, é o que mais tem. Um bocado de barra Jesus. Quando encontrar um falso profeta, eu particularmente, não sei se você tem a coragem. Cada um, Deus dá uma coragem, uma ousadia diferente do outro, não é? Mas um dia eu disse para um assim, eu digo, ei, Bar Jesus, senta aí. Ele disse, Bar Jesus, meu nome não é esse não. Eu digo, é Bar Jesus, senta aí, meu filho, sente. Senta aí, tá atrapalhando o culto, Bar Jesus. Não foi aqui não, viu? Senta aí, Bar Jesus. E ele ficou sem entender, sentou todo desorientado. Mas quando ele procurou saber, se é que ele procurou saber, que esse povo assim não quer saber da Bíblia não, irmão. Quer saber do que ele faz e daquilo que ele entende que é certo. Ele não procura nem saber depois. Eu disse, sim, Bar Jesus, senta aí. Ele, Bar Jesus, eu digo, sim, sente aí que você está atrapalhando o culto, em nome de Jesus. Pronto, aí ficou sentadinho lá, sabe, parou com as mágicas dele, porque tem um bocado de mágico dentro da igreja, né? Os mágicos são perigosos, ele desvia as ovelhas de Cristo, que minto da igreja, da obra, das missões, tenha cuidado. Não sei, você pode ter um amigo, você pode ter alguém, você pode estar recebendo alguém na sua casa que é um verdadeiro Bar Jesus. É um mágico, é um falso profeta. Diz que está vendo coisas sem ver. Eita! Diz que Deus vai fazer algo que Deus não disse que ia fazer e acaba com a tua fé, acaba com a tua vida, acaba com o teu casamento, acaba com as tuas finanças, acaba com a tua vida profissional. Tenha cuidado, sabe? Uma irmã um dia veio me pedir um conselho, porque uma profeta de Satanás, que tem também, viu? Uma falsa profetisa, profetizou para ela dentro da casa dela. Foi lá, Jesus mandou eu vir aqui, mulher, fazer uma visita, fazer uma oração por ti. Eu sei que Jesus faz isso. Agora, existem as mentiras, né? Os falsos. E ela disse que não entendeu, estava de saída, ia trabalhar, mas tudo bem. Eu disse, bem, mulher, entra, recebeu educação, né? Recebeu por educação. E eu não sei se eu recebia, que eu sou um pouquinho ignorante, é o que dizem, não é? Já estava de saída, já estava atrasado, ainda teve que parar para receber uma falsa profeta. Benção, olha aqui que eu já estou de saída, eu não posso atrasar, não, eu tenho que ir, benção, que eu trabalho longe, no caso dela. Mas ela, a educação recebeu com carinho e amor, e a falsa profeta ainda chegou a dizer para ela que Deus ia abrir uma porta bem maior para ela e que a porta que ela estava não era dela e que ela tinha que imediatamente pedir demissão. A irmã ficou perturbada e veio aqui, pastor, estou perturbada. Eu sei que lá as coisas não estão boas, mas como é que é, pastor? A irmã disse assim para mim, Deus disse que abriu uma porta, ela dizendo na boca dela, falando na boca dela, e aí como é que é, pastor? E eu tenho que pedir demissão mesmo? Eu digo, irmã, faz o seguinte, espere a outra porta se abrir, mas não peça demissão não, tá bom? Quando a porta lá se abrir, se for Deus, a porta lá vai se abrir. Agora, Deus não é Deus de confusão, fique no seu lugarzinho, tá bom? Quem é essa irmã? Conhece? Conheço, pastor. Tem vida no altar? Pastor, tem. E me contou uma história de que aí, irmã, isso aí é mulher de irmã telada, irmã. É o que mais tem. Meu Deus, meu Deus. Vou encerrar a mensagem. Bar Jesus surgiu como obstáculo, não se deu bem. A Bíblia diz que ele ficou cego. Está escrito, capítulo 13, versículo 11, diz que, eis, aí, pois, contra ti a mão do Senhor. Esse obstáculo aqui, irmão, sabe quem foi que veio? A mão de Deus contra ele. Ele disse, ficarás cego sem ver o pôr do sol por algum tempo. Mas Jesus ficou cego. Jesus salvou o precursor. O nome do Senhor foi glorificado. Ele creu na doutrina, creu na palavra, creu a forma que eles trabalhavam. O nome do Senhor foi glorificado. Aqui Deus começou a salvar logo o precursor, um homem, uma autoridade. Fez a obra, o nome do Senhor foi glorificado. Escute, ainda que os Bar Jesus, não sei quantos são, ainda que estejam na tua frente, a mensagem de Deus hoje para você é:
A providência de Deus está chegando. Receba essa palavra que eu ministro para o Brasil e o mundo. Ministro no nome daquele que nunca pecou. O nome dele é Jesus. E se você deseja receber uma mensagem todos os dias ou uma oração, DDD 81 99644 4777. DDD 81 99644 4777.